Não há mais dúvida alguma de que as eleições de 2022 foram manipuladas. Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, coordenou essas ações em conluio com alguns ministros do STF e com o apoio do governo Biden. Provas contundentes dessas fraudes já foram entregues a lideranças internacionais e o próximo secretário-geral do governo Trump está com a missão de torná-las públicas e iniciar o processo de condenação pelos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Então, como nós trabalhamos muito para chegar à conclusão de que realmente, comprovadamente, as eleições do Brasil foram fraudadas. Então, isso vai ser apresentado após dia 20 de janeiro. A revelação das provas gerou uma divisão acentuada nas reações políticas e jurídicas. Para muitos, as evidências foram vistas como descoberta fundamental que poderia mudar o rumo da política nacional. Trazer uma reflexão para o momento do país. Deputado Medeiros, nós temos que observar os sinais. Quem não observa o sinal se equivoca. Nós tivemos um sinal em março de 2019, quando o ministro Dias Toffoli editou uma portaria, escolheu Alexandre de Moraes como relator, sem distribuição, a revelia do que determina a Constituição sobre prerrogativa de função. Um sinal. Esse sinal não foi observado. A consequência e a censura é o que estamos vivendo hoje, de um aperto geral para a população. Esse foi um sinal. O outro sinal aconteceu dia 8 de março de 2021, quando o ministro Fachin anulou todas as condenações do então presidiário Lula. Esse foi um sinal. E nós estamos agora com um novo sinal, dado esta semana. Esse relatório da Polícia Federal Criativa, que é um departamento novo da Polícia Federal, é o departamento de criatividade com base na doutrina do gabinete do ministro. Isso é um sinal. Se o que está colocado naquele relatório for apresentada como denúncia, preparem as penas, preparem as malas, preparem a família. Todos serão presos e condenados e presos, sem exceção. Observe os sinais. O que aconteceu com a portaria de Dias Toffoli, com a decisão do ministro Fachin, e observe esse relatório. Esse relatório está escrito num capítulo de 37, um livro de uma história que seria real, mas é de ficção, em 37 capítulos, 37 pessoas ali. Se nós pegarmos uma história dita como real, algumas mentiras na sua narração, nós podemos dizer que aquela história não é real, mas é uma história de ficção. E nessa história tem um capítulo absolutamente mentiroso, que é o capítulo que diz respeito a Felipe Martins. E nós vamos provar, já temos as provas, da fraude que aconteceu nos Estados Unidos, e nós vamos chegar nos partícipes, os culpados dessa fraude. Lá atrás, tiraram um condenado da cadeia, o sistema tirou. Se me perguntarem quem é o sistema, depois eu falo, mas o sistema tirou um condenado da cadeia, lhe preparou para ser candidato, anulou todos os seus processos por questões minimamente técnicas, não foi inocentado. Então quem votou nesse descondenado sabe que votou num criminoso que foi descondenado, que não foi inocentado. Isso eu falo porque é uma realidade, não tenho medo de falar a verdade. Então prepararam um candidato, eu me lembro, eu já falei isso por mais de uma vez, faltando 5, 6, 10 dias para as eleições, para o segundo turno, a Renata Lopredo, do Jornal da Globo, falou em alto e bom tom que se Bolsonaro fosse reeleito, ele iria partir para cima do STF. Essa foi a senha, porque ninguém vai deixar um inimigo galgar o poder para se destruir. Então essa foi a senha para o sistema. Eu não vou falar em fraude eleitoral, porque como disseram os demais participantes aqui, nós não temos, eu não tenho expertise, não sou técnico em eletrônica, mas também não faço defesa nenhuma de urna aqui para dizer que não teve fraude não, porque também não, se eu não tenho expertise para saber, para falar que teve, eu também não tenho para falar que não teve. Mas a verdade é que foram totalmente coniventes com tudo que poderia beneficiar a esquerda. Não tenho dúvida nenhuma disso. De todas as maneiras, a direita entrava com uma representação, uma reclamação, era multada, além de ser esculhambada, como se fosse um crime, você tentar
mesmo que você não tivesse razão, é um direito de você tentar ir lá na frente, eles explicarem, não é assim e tal, e explicarem como que foi. Então, foram parciais. Ministro Alexandre de Moraes é o xerife do Brasil, e as pessoas que estão ao seu redor, todos são subservientes a ele, abaixam a cabeça porque ele faz. Eu, no meu entendimento, como eu disse, eu não sou constitucionalista, não sou mestre em direito, mas ele rasga a Constituição em muitos aspectos. A gente vê ele vítima e julgando. Outra coisa que eu chamo a atenção, talvez fugindo um pouco do campo da audiência pública, mas dentro do processo, nós vimos agora a Rede Globo fazendo essas matérias com essa divulgação dos relatórios da Polícia Federal sobre golpe, né? Vamos falar golpe, porque é uma baboseira danada. Matar o Joca, o Juca e o Jeca, porque que diabo é isso? Pior do que Venezuela 500 vezes. E quem quer matar o Alckmin, pelo amor de Deus? E aí, ministros, cara, ministros do STF dando entrevista, pré-julgando, já estão todos condenados. Infelizmente, Bolsonaro é meu amigo, mas estão todos condenados, pré-condenados, porque o ministro do STF, alguns deles já falaram, e aconteceu isso, estarrecedor, e não sei o quê, uma coisa que eles tinham que falar, não, nós vamos nos manifestar nos autos, vamos analisar as provas, o que se espera de um juiz, não, eles já pré-julgaram, já está todo mundo. Antes de você terminar de assistir esse vídeo, já quero te convidar a você se inscrever no canal, deixar a sua curtida, o seu comentário, compartilhar este vídeo com muitos amigos para que eles também fiquem por dentro dessa notícia e vamos continuar novamente. A revelação causou grande repercussão, com alguns celebrando as provas e outros criticando a atitude do desembargador como tentativa de desestabilização política. O STF e aliados de Lula negam as acusações, enquanto juristas discutem a credibilidade das provas, e a revelação gerou reações polarizadas, porque alguns comemoram as provas como uma descoberta crucial e outros, especialmente aliados de Lula e do STF, acusam o desembargador de tentar desestabilizar o país. Juristas discutem a validade e as implicações legais dessas provas que podem abalar a confiança nas instituições. Mas nós não temos a opção de desistir. Nós vamos resistir até o último momento. E qual será o último momento? O último momento é quando nós tivermos restabelecida a democracia do nosso país. Quando nós voltarmos a ser o Estado de Direito. Nem quero mais falar essa palavra democrático, que ela está banalizada. Tudo que é sujeito sem qualidade fala em questão de democrático. Então eu falo Estado de Direito, que hoje nós vivemos uma ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que usurpa as funções desse Congresso Nacional, a função do Senado Federal. E 2026 está bem ali, mas nós temos que sobreviver até lá. Se nós ficarmos aguardando a eleição em 2026, poderemos não ter eleição em 2026. Essa é uma realidade. Então nós temos que resistir agora com as armas que temos. E as armas que nós temos estão na Constituição. Nós não podemos nos intimidar com discurso de ministro, com cara feia de ministro, com mimimi. Olha, não aprove no Congresso que não passa aqui. O Congresso aprovará sim. Eles que digam porque vão derrubar a vontade do povo. Então vocês contem com todos nós aqui. Minha homenagem ao Felipe Chibeno. Felipe, recebe meu abraço. Posso contar uma coisa aqui? Vocês não sabem, mas esse homem aqui, que trabalha pela democracia, foi obrigado a assinar um acordo de não persecução penal para não ser preso. Está aqui. Estou contando de público. Isso é uma vergonha nacional. Como é que uma pessoa que defende, luta por direitos, precisa assinar um acordo de não persecução penal para não prejudicar o seu cargo de procurador do Estado e sofrer uma retaliação, até mesmo a perda do cargo de todo o seu trabalho de uma vida. Então recebo todos meu abraço, perdoe a veemência, porque quando eu trato dessa matéria, quando eu trato aqui, quando eu vejo Clezão morto por omissão de Alexandre de Moraes, quando eu vejo Daniel Silveira preso e sua esposa ontem sendo interrogada por conta de uma postagem, isso me causa indignação, isso me causa revolta. E ninguém vai calar a minha voz e tantos outros nesse país. Só se eu morrer ou ser preso. Eu lembro de uma parte da fala que o Felipe falou que a nossa Constituição é mal escrita. Eu não consigo entender, eu fico meditando assim, às vezes em casa. Eu
sou cumpridor da Constituição, nós sabemos que a nossa Carta Magna tem que ser cumprida, mas eu fico pensando como que deputados e senadores que fazem a Constituição, construíram a Constituição, permitem tanta aberração dentro dessa Constituição para passar a mão na cabeça de vagabundo e para permitir que o STF cague na cabeça de deputados e senadores do jeito que eles têm feito. Eu não compreendo. Se eu fizer uma Constituição, se eu participar ou tiver voz ativa numa Constituição, eu vou falar para vocês, o poder do parlamento será imensurável. Porque é o poder oriundo do povo, votado pelo povo. Não, eles fizeram totalmente ao contrário. Com todo respeito aos deputados constituintes, eu sei que muitos deles foram votos vencidos, mas nós tivemos uma Constituição que deixa muito a desejar, principalmente passando a mão na cabeça de criminosos, que a minha bandeira principal é a segurança pública. Então, pegando esse gancho do senhor aí, e outra coisa que está nos deixando assombrado, o pastor falou aqui, questão de homofobia, legislaram. Primeiro, fobia é medo. Então, se é uma fobia, é uma doença, precisa ser tratada e não o cara ter sido preso. Mas, enfim, essa parte eu não entro muito, eu evito até entrar nesse tipo de conversa, porque não quero criar problemas para minha cabeça. E eu sou descendente de libanês, quando o senhor falou que dilapidou o patrimônio, eu fiquei chocado, porque eu, como descendente de libanês, mexeu no meu dinheiro, eu fico louco, mas, enfim, pode me prender, mas não mexa no meu dinheiro. Então, nós hoje sabemos que no Brasil não vive numa democracia. Estamos à beira de um abismo, ao ponto de deputados, senadores, líderes como o senhor, serem presos por um regime que não tem legitimidade alguma para impor nenhuma pena a ninguém. O presidente que está ali, o pseudo-presidente, até esse dia estava preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Aliás, ele deveria estar detido, preso até 2030. 2031, a pena dele. Numa chicana do STF, eles o colocaram solto e estamos assistindo toda essa barbárie. Mas, doutor Sebastião, parabéns. Eu estava em Porto Alegre, viajando, andando, acho que da capital para o interior e zapeando ali, botei numa rádio e estava na Jovem Pan ouvindo a sua entrevista. Né? Parabéns pela sua coragem. Chega um momento que os homens de bem precisam colocar à disposição da sociedade de bem esse espírito de abnegação que o senhor tem colocado. Quando houve aquela cilada do 8 de janeiro, 9 de janeiro, eu logo fui para cima deles. Também tenho 3 ações contra mim no STF. Só que cada um tem um perfil, o meu perfil é mais reservado. Uns fazem uma laúza toda, não, o meu perfil, tenho 3 ações lá. Uma delas, quando no 9 de janeiro eu disse que Alexandre de Moraes era um abusador. Cometia abuso de autoridade, porque todas as prisões do 9 de janeiro são ilegais. Todas. 100% das prisões do 9 de janeiro, não estou falando do 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro tem ali uma dúvida sobre se há situação flagrancial ou não, doutor Felipe Gimenez. Mas a do 9 de janeiro, todas, 100% das prisões são ilegais. Então, falando aqui na Câmara dos Deputados sobre isso, sobre a ilegalidade, e logo ali no calor dos fatos, 8, 9, eu falei disso, dia 12, dia 13 de janeiro, quando ninguém falava, porque todo mundo tinha medo. De não. A ilegalidade está colocada e nós não podemos nos calar. E o senhor logo apareceu como um técnico do direito, um desembargador, um homem que conhece o direito. E não é agente político, não é deputado, não é senador, quem sabe até convocado por nós vai ser, convocado, porque sei que o senhor tem uma atividade muito maior do que a atividade de um deputado e um senador. Hoje o senhor é um cidadão que responde pelo Brasil inteiro. Mas, nesses momentos, nós precisamos contar com a disposição de homens de coragem como o senhor. Parabéns, conte comigo aqui. E quando o senhor fala, né, o senhor traz consigo uma vida inteira atuando no mundo jurídico. E os absurdos são constantes e intermináveis. Vejam agora essa intimidação de 2 deputados federais, deputado federal Marcel Van Hatten e deputado federal, meu amigo Cabo Gilberto Silva. Um homem corajoso e que, por falas em plenário da Câmara, onde a imunidade é absoluta, formal e material, não há espaço para interpretação nem de ministro do STF, muito menos do delegado de Polícia Federal, que cometem abuso. São abusadores. Cometem crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, aprovada por nós, na legislatura anterior, em 2020, José Medeiros. Nós aprovamos essa lei.
com alguns reparos, e ali tem muito claro os crimes cometidos. Essa turma vai ter que pagar por isso. Os delegados de Polícia Federal que cumpriram aquelas ordens ilegais de fazerem a lavratura dos autos de prisão em flagrante do dia 9 de janeiro, todos eles vão ter que pagar por isso. Porque ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Como é que tu vai dizer, não, estou fazendo um auto de prisão em flagrante porque o ministro mandou? Não, então vem ele e faz aqui o auto de prisão em flagrante. Ele pode. Quem pode mais, pode menos. Então vem ele e faz o auto de prisão em flagrante. Fizeram centenas de autos de prisões em flagrante, abusivos, gente que nem em Brasília estava. Foram presos, detidos, até hoje estão presos. Então, esses abusos precisam serem enfrentados. O parlamento brasileiro tem culpa nisso. Câmara dos Deputados tem culpa nisso. O Senado tem culpa nesse estado de coisas, porque se acovardaram, com medo, com o rabo preso, assim, enfim, o fato é que ministro do STF, usurpando de suas funções, colocaram o Brasil hoje numa condição de pária mundial, junto com Rússia, com China, com Venezuela, com Cuba, com Coreia do Norte e Nicarágua. É consenso nacional de que o senhor Alexandre de Moraes já praticou muitos crimes. Usurpação de função pública. Ele exerce, para conseguir uma água, eu agradeço, ele exerce a função de promotor de justiça, de procurador da República, de juiz de direito, então de delegado de polícia, senhor delegado da Polícia Federal, isso é usurpação de função pública. E o Ministério Público, nem se fale do artigo 129 da Constituição, e eu fico abismado que essas pessoas que têm a sua prerrogativa constitucional vilipendiada não representem o Procurador-Geral para dizer, olha, está usurpando a minha competência, porque o artigo 102 diz qual é a competência do Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, que o que ele está fazendo não está dentro da competência, não está dentro. Infelizmente, o Supremo tem referendado. Pois bem, eu quero trazer, senhores juristas, para a discussão um dado que eu não vi ainda ser tratado, mas eu resolvi tratar, porque eu fui a uma manifestação e quero dizer que não conheço ninguém de lá. Eu voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada, e no domingo resolvi ir e resolvi falar. Na hora que cantou o hino nacional, e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento, e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já se inscreva no canal, deixa seu curtido, seu comentário, compartilhe esse vídeo com muito mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.